Saudações com a graça e com a paz do nosso Deus. Tão bom estarmos aqui na presença de Deus, a louvarmos o seu nome, ouvirmos também a sua palavra. E aquilo que o Senhor quer falar esta tarde é, como sempre, muito importante. E é um assunto que às vezes preocupa muitos, que inquieta outros, e é sobre casamento que eu quero falar esta tarde. Alguns já estão casados, alguns já foram casados, alguns sonham em casar, alguns não querem casar, mas para todos eles há a palavra do Senhor nesta tarde. Amém? E eu gostava de vos convidar a ir abrindo Marcos capítulo 10, porque nós estamos a acompanhar Jesus neste trajeto rumo a Jerusalém, não é? Rumo à cruz, e estamos em Marcos capítulo 10. Irmãos, o casamento e a família é plano de Deus para a nossa vida. Amém? Ele planeou isso desde o princípio e é base da sociedade, não é? A família. E embora haja muita confusão, até em setores evangélicos, eu gostava, com a ajuda do Senhor, de trazer algum esclarecimento esta tarde. Talvez nem todos vão concordar com aquilo que eu vou dizer hoje, mas eu gostava que fosse o Senhor a falar. E nos últimos 50 anos, em Portugal, os casamentos têm diminuído bastante. Embora estejam a estabilizar nos últimos anos, desde 1975, que foi o pico de casamentos, mais de 103 mil pessoas casaram em Portugal, e talvez fruto do 25 de Abril de 74, não é? E logo no ano a seguir toda a gente casou, havia liberdade e o pessoal estava à espera que viesse a liberdade para Portugal e a democracia para começarem a casar. E então, em 75, casaram. E o recorde de divórcios foi em 2002, que aconteceram 27 mil divórcios só neste ano. E porquê? Porque as leis de divórcio foram alteradas, as coisas ficaram mais facilitadas, mais rápidas, e então aqueles que estavam desejosos de divorciar correram para as conservatórias e deram muito trabalho à minha mulher, porque ela teve mais trabalho nesse ano. Em 2023, que são os resultados oficiais mais recentes, em 2023 realizaram-se cerca de 37 mil casamentos e mais de 17 mil divórcios nesse ano. O que faz uma taxa, uma percentagem, mais ou menos uma relação de 47,1%. Quer dizer quase que houve metade de casamentos de divórcios para quem casou. Porquê? Porque hoje é muito fácil divorciar-se, hoje é muito rápido divorciar-se. E recentemente, até gostava de contar uma história antes de entrarmos na palavra, em Marcos 10. Recentemente li uma história caricata, só para verem como o divórcio está tão banalizado nos nossos dias. Uma mulher na Grécia resolveu perguntar ao ChatGPT. Alguém sabe o que é o ChatGPT? Bem, faz perguntas a esse chat, a esse computador, a esse programa, e ele responde, não é? E às vezes responde acertadamente, outras vezes responde um disparate. E o que é que aconteceu com esta mulher? Pegou na chávena de café do seu marido, sem ele ver, e tinha umas borras de café lá no fundo, e tirou uma fotografia àquela chávena e enviou a imagem ao ChatGPT, que dá respostas, e perguntou ao ChatGPT se o marido andava a traí-la. E o ChatGPT deu uma resposta. E qual foi a resposta do ChatGPT? Sim, andava a traí-la, com base naquela imagem das borras de café do marido. E mais, não só disse que andava a traí-la, mas que andava a pensar traí-la com uma mulher com um nome começado por E. Vejam o pormenor do ChatGPT. Quando o marido chegou a casa, ela confrontou com estes dados. Tu andas-me a trair, estás a pensar trair-me com uma mulher que começa o nome por E. E ele ficou de olhos abertos. Mas como é que disparate é esse? Onde é que foste buscar? Foi o ChatGPT que me disse. E com base nisto a mulher pediu o divórcio.
É claro que o marido disse que aquilo tudo era um disparate, que era mentira e que não acreditava. Mas como esta mulher acreditava muito no ChatGPT, ela foi para a frente com o divórcio e a coisa parece que anda em tribunal porque ele não aceita isso, claro. Bem, hoje é muito fácil divorciar-se. Vamos ler Marcos capítulo 10, amém? Já abriram? Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se dali, Jesus foi para o território da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele, Jesus, disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Amém. Vamos orar. Paizinho querido, nós estamos aqui nesta tarde agradecidos por tu também estás connosco, Senhor, e agradecemos a tua presença maravilhosa. E queremos pedir-te, Espírito Santo, que venhas falar ao nosso coração, à nossa mente, Senhor. Ajuda-nos a entender, a compreender os princípios valiosos da tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a colocá-los em prática. Para a tua honra, para a tua glória, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nos capítulos anteriores, Jesus estava na Galileia, lá em cima no norte, e agora desceu e está na região da Judeia, mas mais propriamente diz o versículo 1 que está além do Jordão, ou seja, a leste de Jordão, na zona chamada Pereia, uma espécie de um distrito da Pereia. Era precisamente o local, perto daquele rio Jordão, onde João Batista batizava. Era naquela zona que Jesus estava. Hoje, aquela zona chama-se Jordânia, é um país chamado Jordânia. O objetivo de Jesus, é claro, como já temos dito, é ir a Jerusalém, e está há cerca de 6 meses disso acontecer. O objetivo dele é ir à cruz, e Jesus não está perdido, mas ainda não chegou o seu tempo. Mas uma multidão, diz também o versículo 1, correu até Jesus, e o que é que Jesus fazia ali? Jesus ensinava-os. Jesus fazia aquilo que sempre fez no decorrer do seu ministério. Ele sempre ensinou o povo, ele sempre ministrou a palavra, ele sempre ensinou acerca do amor, do respeito, do seu propósito, do relacionamento humano, e também Jesus ensinou muito acerca do casamento. E agora Jesus vai voltar a falar nisto. Jesus vai voltar a ensinar acerca do casamento, porque já anteriormente tinha falado nisto, e os ensinos de Jesus, deixem-me dizer isto, são mais importantes do que qualquer outro ensino, do que qualquer outra coisa. Nós podemos pensar muitas coisas acerca do casamento, podemos pensar muitas coisas acerca do divórcio, mas aquilo que Jesus diz é que importa. Amém? Amém. O versículo 2, nós vemos que se aproximaram de Jesus os fariseus. Os fariseus andavam sempre atrás de Jesus. Não propriamente para o ouvir, para aprender algo, mas andavam com Jesus para o tentarem apanhar, como diz mesmo aqui. Porque este grupo de religioso judeu era um grupo que eles eram defensores rigorosos da lei mosaica. Eles guardavam a lei e impunham a lei aos outros e também as tradições. Mas Jesus atacou muito. Se houve grupo que Jesus atacou, foi este grupo religioso dos fariseus. Porque até numa dada altura, Jesus chamou-os de condutores cegos, chamou-os de que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo.
E não só isso, disse-lhes outras coisas. Ele chamou-os de serpentes, lá em Mateus capítulo 23, de víboras, de sepulcros, semelhantes a sepulcros caiados, ou seja, que por fora eram muito bonitos e por dentro era só morte e desespero. E disse que como é que eles escapariam da condenação do inferno. Está lá em Mateus 23, que é um capítulo muito forte acerca deste grupo. Eles realmente eram muito zelosos em guardarem as regras da religião, mas ao mesmo tempo eles esqueciam-se da justiça, da misericórdia, da fé com que deviam realmente evidenciar. E Jesus atacou-os muito. A pergunta deles foi ter com Jesus e perguntaram-lhes: é lícito, versículo 2, ao homem repudiar a sua mulher? Ou conforme diz a Nova Versão Internacional, é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Esta pergunta, que era uma rasteira, que para Jesus, pensavam eles, servia para expor algumas coisas. Porque o versículo 2 diz que eles tentaram, não é? Esta pergunta vinha debaixo de uma tentação, de uma prova, era uma espécie de uma armadilha maldosa que estes fariseus estavam a fazer a Jesus, porque foi mesmo naquela região que João Batista foi apanhado, porque ele batizava ali. E sabem o que é que aconteceu com João Batista? João Batista foi preso e mais tarde foi morto porque denunciou o pecado de Herodes Antipas, que estava numa relação ilícita, em adultério, precisamente com uma parente sua. E por causa disto, João Batista foi preso e foi morto. Então eles tinham esperança que ao trazerem este assunto para Jesus, que também Jesus fosse o quê? Fosse preso e morto pelos romanos. Mas então, esta pergunta era ardilosa. E eles esperavam que Jesus tivesse o mesmo fim de João Batista, pensamos nós. Mas Jesus responde à boa maneira rabínica com outra pergunta. Jesus fazia muito isto, e os rabis também faziam muito isto. E perguntou no versículo 3, o que é que Moisés disse na lei, afinal, a respeito do divórcio? Vocês que guardam tanto a lei, vocês conhecem tanto a lei, vocês são bons religiosos, digam-me, afinal de contas, o que é que Moisés ensinou acerca do divórcio? E eles disseram, bem, Moisés deu carta de divórcio. E eles estavam aqui a aludir, estavam aqui a relembrar, talvez, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, que é onde fala acerca destas questões do divórcio. E antes de avançarmos, é bom nós percebermos o que é que estava aqui em jogo naquele tempo. Já temos falado aqui, mas vamos repetir, que no tempo de Jesus existiam duas escolas judaicas, rabínicas, que interpretavam a questão do divórcio. Era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Eram dois rabis. E haviam seguidores destas duas escolas. O que é que a escola de Hillel dizia em relação ao divórcio? A escola de Hillel aceitava o divórcio por qualquer motivo. Bastava o homem querer e dizer que não gostava do cozinhado da Maria e mandava-a embora e divorciava-se dela. Esta era a escola de Hillel, não é? A Maria chegava à casa e não tinha feito a depilação, mandava embora, não a aceitava. Enfim, estamos a brincar um pouco, mas a realidade era esta, irmãos. Bastava o homem não querer, não concordar, e a mulher era expulsa e com carta de repúdio e divórcio. A escola de Shammai era uma escola mais assertiva, porque já não bastava qualquer motivo, permitia apenas o divórcio por imoralidade, portanto, questões sexuais, por adultério. Se houvesse adultério, aí sim o divórcio poderia acontecer. É claro que a escola que predominava naquele tempo, imaginem qual era. Era a escola mais liberal de Hillel, não é? Porquê? Porque era o que era mais fácil para todos. O vale-tudo sempre foi muito popular. O vale-tudo nas questões efetivas, nas questões morais e éticas, sempre foi mais atrativo para o ser humano caído, não é? E hoje continua a escola de Hillel a ser muito popular, não é? Porque as pessoas divorciam-se por qualquer coisa. Não há, às vezes, até justificativa.
mas não se entendem, não gostam, não dão, não dá, e vamos cada um à nossa vida. Bem, Jesus esclareceu no versículo 5 acerca de Moisés. Vamos ler o versículo 5 novamente. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou ele Moisés, escrito este mandamento. Pela dureza do coração humano, Moisés permitiu o divórcio. Então era a condição espiritual pecaminosa do ser humano que fez Moisés regular o divórcio. Era uma espécie de controlar o mal do divórcio, não para promovê-lo. Em Malaquias 2,16, nós vemos claramente que Deus abomina, que Deus odeia o divórcio. Ele diz lá: o Senhor, Deus de Israel, odeia o divórcio. Por isso, a vontade do Senhor desde o início nunca foi o divórcio, irmãos. Nós precisamos entender isto de uma vez por todas. A vontade do Senhor para o casamento não é, nem nunca foi, o divórcio. E toda a quebra de relacionamento, seja ele qual for, tem origem num coração endurecido, num coração duro, que não perdoa, que não ama, que não quer avançar. Portanto, o pecado aloja-se no coração humano e às vezes tem razão, às vezes não tem razão, mas a pessoa não consegue perdoar o seu cônjuge, seja ele qual for o erro, e por causa disso, porque não há perdão, não há amor, não há reconciliação, e dá-se a separação e o divórcio. A curiosidade dos fariseus era sobre o divórcio, mas Jesus, a partir do versículo seguinte, ele vai falar do que é importante, do que eles precisavam ouvir. Eles estavam muito preocupados se queriam apanhar Jesus, mas aquilo que Jesus lhes vai falar não é propriamente só sobre o divórcio, que já falou, mas é mais importante do que isso. É mostrar o princípio, a importância do casamento, do matrimónio. Jesus vai voltar à origem e vai dizer aquilo que é importante eles ouvirem, e nós também. A importância do casamento. Então, no versículo 6, Jesus diz-lhes: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Deus vai voltar à origem, e Deus vai aqui quase que repetir palavra por palavra o relato que está no Gênesis, que eles bem conheciam, que eles conheciam a lei, conheciam o Pentateuco, conheciam o relato de Gênesis, e eles também conheciam esta passagem. E Jesus vai relembrar quem é o inventor, quem é o criador do casamento. E quem foi? Foi Deus. O primeiro casamento Deus realizou literalmente, porque Deus fez uma mulher de propósito para um homem, e trouxe essa mulher a Adão, e Adão a essa mulher, para realmente se unirem e se casarem. Já não são dois, são uma só carne. E é interessante que Jesus aqui vai relembrar naquele relato, que é tão importante, que há um homem e há uma mulher, não é? E segundo a vontade de Deus, eles juntam-se e casam-se. Não é um homem com um homem, não é uma mulher com uma mulher, não é um homem com outra coisa qualquer, é um homem e uma mulher. E é assim que está escrito. E o casamento é isso. Um homem e uma mulher. E já não são dois, mas uma só carne. Mas o versículo 7 relembra a importância do deixar os pais. E às vezes muitos erros se dão por não observar este princípio. O casamento implica os cônjuges deixarem os seus pais e formarem uma só unidade, não é? Não quer dizer que não passem um tempo à beira dos pais, provisoriamente, como eu passei, mas a ideia é sempre deixar. A ideia é sair, a ideia é formar uma nova unidade. E é isso que é a vontade do Senhor. Já não são dois, mas uma só carne, uma só unidade.
E depois no versículo 9 vem a tal questão que eles precisavam ouvir, que diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é muito mais do que uma questão emocional. Eu gosto tanto dele, gosto tanto dela, vou-me casar. É mais do que uma questão física. Eu quero morar com ele, ou quero morar com ela. É mais do que uma questão sexual. Gosto tanto dessa aparência. Ela é tão bonita, tão jeitosa, ou ele é tão jeitoso. Isso tudo é importante, mas o fundamento do casamento, deixem-me dizer, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, está aqui. É um relacionamento espiritual, porque fala aqui que Deus ajuntou. Deus faz parte do casamento, e Deus quer fazer parte e ser a pessoa mais importante no teu casamento. Deus ajuntou. E nenhuma pessoa, diz aqui também, tem o direito de separar o que Deus juntou. Enquanto um dos cônjuges for vivo, o casamento é uma aliança permanente, é uma aliança divina e é uma aliança que deve honrar a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 2, querem abrir comigo? Romanos 7, 2. E eu vou ler na versão revista e atualizada, mas é semelhante. Romanos 7, 2. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então nós vemos aqui que o casamento é até o cônjuge morrer, o outro. Tem que haver uma morte para a lei conjugal ser quebrada. E é isso que a palavra de Deus ensina. Hoje anda muita gente a brincar ao casa e descasa. Hoje anda muita gente a brincar aos relacionamentos. Hoje apressa-se muito a união e chama-se a união de facto casamento, mas de facto ela não é o casamento. Essa não é a vontade do Senhor, porque Jesus foi tão perentório nas suas palavras, Jesus foi tão direto e até ofensivo para alguns que estavam ali a ouvir, que os discípulos, quando chegaram a casa, interrogaram Jesus. Vamos olhar novamente para a nossa passagem, Marcos 10, e agora versículo 10. Chegando os seus em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ou seja, os discípulos ficaram incomodados com aquilo que ouviram. Acharam que Jesus estava a ir mais longe do que a escola de Shammai e de Hillel. Jesus estava a avançar um pouco mais, estava a exigir mais. E eles queriam um esclarecimento. E Jesus vai esclarecer, lá no versículo 11. Vamos ler. Jesus lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus clarificou. Jesus esclareceu. E foi de uma forma inequívoca aqui em Marcos, porque Jesus diz aqui de uma forma clara que se houver um ajuntamento com outra pessoa que não é o seu cônjuge, isso é adultério. Não adianta o que o mundo diz, não adianta o que as outras pessoas falam, o que Jesus diz é o que importa para a nossa vida. Jesus esclareceu aqui de forma clara que se alguém se casar novamente, sendo casado, comete adultério. É verdade que em Mateus capítulo 19, 9, que é uma passagem paralela a esta, há lá uma cláusula de exceção, que num certo sentido permite o divórcio. E qual é essa cláusula de exceção? Que nós podemos ir mesmo a Mateus capítulo 19, versículo 9, que Marcos não fala. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e aqui a palavra é porneia, que significa não só prostituição, mas toda a imoralidade sexual,
E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Portanto, esta cláusula de exceção, que de alguma forma permite o divórcio, é quando há realmente, não há reconciliação, não há perdão. As pessoas não conseguem avançar no relacionamento. E houve uma falha, seja do homem, seja da mulher, e são aconselhados, são cristãos, mas eles não conseguem continuar. O que é uma coisa muito triste, irmãos. Não é esse o plano do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor Jesus abre esta exceção e então permite-se o divórcio. Mas não para recasar, não para tornar a casar. E isso para mim é muito claro também nesta passagem. A impossibilidade de recasamento para quem está casado, mesmo quem foi traído, para mim é uma realidade que não se comprova na palavra de Deus. E o divórcio jamais contou com a aprovação divina, disse Russell Shedd, a não ser como o menor entre dois males. 1 Coríntios 7,10 diz Paulo, pelo Espírito Santo: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. E depois diz mais: mas se apartar, que fique sem casar. Que fique sem casar. Irmãos, eu sei que para alguns isto pode ser radical, mas o ensino de Jesus é assim. O ensino de Jesus é duro. E ele foi tão duro que os discípulos chegaram a casa e interrogaram a Jesus. E Jesus tornou a repetir aquilo que ele já tinha dito anteriormente. Então, se tu estás a pensar casar, pensa bem. Porque é melhor não casar do que casar mal. Amém? Mas aos casados, e eu sou casado pela graça de Deus, vale a pena estar casado, não é? No Senhor, vale a pena, irmãos. O casamento é uma bênção. O casamento traz recompensas, traz coisas maravilhosas. E eu sou esse testemunho também. Eu gostava de dar 4 princípios relativos ao casamento. 4 princípios para encerrar relativos ao casamento, coisas muito simples, mas que nós podemos todos compreender. Em primeiro lugar, irmãos, de acordo com esta passagem e outras que nós lemos na palavra de Deus, Deus planeou o casamento. Foi Deus que planeou o casamento. Não é bom que o homem esteja só, não é? E se tu não estás bem sozinho, ora ao Senhor para que te encaminhe a pessoa certa para a tua vida. E no teu tempo, no tempo de Deus, Ele vai encaminhar-se a essa pessoa. Eu creio nisso, não é? Um adolescente não tem condições de querer casar. Mas um jovenzinho, sim, deve orar para que o Senhor encaminhe. E a pessoa também deve fazer a sua parte. Não é? Deve orar e trabalhar, não é? Deve falar com outras pessoas, deve ir abrindo o olho, não é? Deve conversar, deve realmente estar atento aos sinais que Deus manda, porque às vezes Deus manda um menino bonito à tua vida e ele passa por ti. Deus manda às vezes uma menina lindíssima e ela passa por ti, tu não estás atento. Então vai estando atento, vai orando, vai buscando o Senhor, porque no teu tempo Ele vai confirmar: olha, é esta. E o Senhor tem feito isto na vida de muitos. Então Deus planeou o casamento, é o primeiro princípio. E para quê? Para juntos glorificarem o Senhor. E isto é muito importante. Juntos glorificarem o Senhor e encherem a terra com a sua glória. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O casamento também deve ser para a glória de Deus. E é por isso que entra já o segundo princípio, que é muito importante. O primeiro princípio é que o casamento deve servir para a glória de Deus. Então, se o teu relacionamento não prevê, se o teu namoro não prevê que vai glorificar o Senhor, o melhor é pensares bem e não te casares. Porque entra o segundo princípio, qual é? Um cristão deve namorar e casar com outro cristão. Amém? Amém, irmãos? Não tenham medo de dizer amém a isto, porque esta é a realidade da vida, irmãos. Um cristão ou uma cristã deve procurar namorar e casar com outro cristão, irmãos.
Como é que ele vai cumprir o primeiro princípio que já falámos de glorificar a Deus com uma pessoa que não conhece Deus, nem tem relacionamento com Deus? Ai, mas ele é muito bonito, irmão. O que é que interessa isso? Por isso, irmãos, 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz assim, segunda carta aos Coríntios 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel. E embora esta passagem não esteja exclusivamente a falar sobre casamento, porque está a falar de todo tipo de relacionamento, todo tipo de aliança, todo tipo de concórdia, nós podemos extrair desta passagem também um princípio espiritual. Não há qualquer concordância entre um crente e um descrente. Quanto mais um bom relacionamento futuro. Como é que vai ser a educação dos teus filhos? Eles vêm à igreja, não vão? Como é que vai ser o teu tempo quando ele quiser passear, ou ela, e tu queres vir à igreja? Como é que vai ser? Então, pensa bem antes de realmente dares um passo em relação ao namoro e ao casamento. 1 Coríntios 7, 39 refere que os viúvos que estão livres para casar. E nós temos aqui algumas viúvas bonitas. Graças a Deus por isso. Um viúvo ou uma viúva, e nós até temos às vezes aqui algumas visitas, estão livres para casar. Não tem problema nenhum. Mas esse versículo é muito importante e lança outra coisa que eu gostava de referir. Eu estou a falar em 1 Coríntios 7, 39. Conquanto que seja no Senhor. E esse princípio, conquanto que seja no Senhor, serve para os viúvos e para os outros solteiros. Ou seja, o casamento deve ser no Senhor. O casamento deve ser baseado na dependência, na orientação do Senhor. E esta palavrinha na parte final, conquanto que seja no Senhor, é muito importante nós observarmos. Um casamento com alguém que não ama e segue o Senhor pode virar uma tragédia. Infelizmente temos ouvido de muitas assim. Porquê é que há tantos divórcios? Porquê é que há tanta separação? Porquê é que há tanta zanga? Porque o casamento não foi feito no Senhor. Mas mesmo assim estão casados e não se devem divorciar. Devem buscar o Senhor. Terceiro princípio. O primeiro princípio, o casamento é para glorificar o Senhor. O segundo princípio, um cristão deve casar com outro cristão. Terceiro princípio. O casamento é uma ligação maravilhosa, mas também pode vir a tornar-se o pior dos relacionamentos. Deixem-me explicar. O casamento é uma coisa muito íntima. A pessoa está ali quase 24 horas, às vezes, um com o outro, não é? Até dorme com ele, certo? Espero que sim. E se a pessoa ressona muito, se a pessoa começa a cheirar mal, se a pessoa não faz a sua higiene, se a pessoa, enfim, começa a dar muitos problemas. Coisinhas pequeninas, que no início parece que não eram grandes, começam a ficar gigantescas. E depois há o feitio, há o falar muito, há o falar mais alto, há as discussões, há a falta de dinheiro. Há tantos problemas que um casamento pode ter e enfrentar, que depois aquilo começa a apertar. E se os dois não se amam, se os dois não se respeitam, se os dois não querem realmente aperfeiçoar o seu relacionamento diante do Senhor, torna-se muito difícil, porque sozinho ninguém consegue manter o seu casamento. Às vezes a mulher até se esforça, a mulher trabalha, a mulher faz tudo para agradar ao seu marido, mas o marido não quer saber da mulher, não a leva a passear, não a leva a jantar fora, não lhe dá uma surpresa, não faz nada. É um traste, deixem-me dizer. E esse marido não merece nada, mas deve continuar a interceder ao Senhor por ele, deve continuar a amá-lo, deve continuar a ajudá-lo. E é para isso que serve o casamento, porque casamento implica
perdão, amor, diálogo, respeito mútuo e também, deixem-me dizer, perder a razão. Muito sapo eu já engoli no meu casamento. Minha mulher tinha razão, avisou-me, e eu mesmo assim fiz asneira, não é? E isto faz parte do casamento, irmãos. O reconhecermos que estávamos errados, o falharmos e pedirmos perdão, o voltarmos atrás, o engolirmos em seco, tudo isso faz parte do casamento. Irmãos, eu quero despertar aqui gente para o casamento, não quero assustar ninguém, mas quero também ser franco e honesto, e quem está aqui casado percebe o que eu estou a falar. Amém? A irmã agora é viúva, mas amém, já passou. Graças a Deus. Irmãos, notem isto, por favor. É difícil estar casado, mas também é uma bênção. Porque quando há respeito, quando há amor, quando há perdão, as coisas funcionam. Amém? Efésios 5, 22 e 25 diz: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Mas no 25 diz um versículo para mim: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o casamento não é só um relacionamento emocional, não é só um relacionamento físico, sexual, é um relacionamento espiritual. E é uma figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Acham que Cristo não tinha razões para se divorciar da igreja? Tinha. E alguma vez Jesus vai se divorciar da igreja? Nunca. Porque Jesus ama a igreja. E isto é um sinal para os maridos. Sim, a tua esposa ou o teu marido pode não ser perfeito, mas aceita conforme ele é, trabalha, ajuda, abençoa a sua vida. Quarto e último princípio: o casamento é um compromisso espiritual, moral e civil entre marido e mulher até à morte de um dos cônjuges. O casamento não é eterno, porque no céu não vai haver casados, mas aqui nesta vida o casamento é para sempre. A mulher está casada, diz 1 Coríntios 7,39, a mulher está casada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, conquanto que seja no Senhor. John Piper disse: o casamento é uma aliança até à morte. Recasar enquanto o primeiro cônjuge ainda é vivo é adultério. Irmãos, para terminar, o adultério, o divórcio, os pecados sexuais separam as pessoas de Deus e uns dos outros. Mas deixem-me dizer isto que é muito importante: não são pecados imperdoáveis. São pecados terríveis que afetam muitas pessoas, mas não são pecados imperdoáveis. Jesus morreu também por esses pecados. Jesus verteu o seu sangue também por esses pecados. E em Cristo e em Deus há perdão e há restauração. E conforme nós costumamos dizer, e a nossa liderança tem meditado um pouco nestas matérias, cada caso é um caso quando chega à igreja, mas compete às lideranças da igreja decidir a integração das pessoas que nos chegam. Mas, irmãos, há restauração, há perdão em Cristo. Há possibilidade. E outra coisa muito importante: cada um dará contas de si mesmo a Deus pelos seus pecados. Não compete a cada um de nós julgar um casal que está em problemas. Olha, vês o que é que aconteceu? Não. Deixemos Deus julgar esse casal. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. E que Deus ajude os casados desta igreja, e não só, a valorizarem os seus casamentos. Que Deus nos ajude a orar todos os dias pelo nosso cônjuge e orar com ele também. Orar por ele e com ele. Porque a oração pode muito nos seus efeitos. E às vezes é pela oração, pelos joelhos dobrados, lado a lado, que Deus traz restauração, traz perdão, traz lágrimas, traz cura e traz restauração e comunhão um com o outro. Precisamos da graça de Deus
para termos casamentos felizes. E um casamento feliz é um casamento que glorifica o Senhor. É um casamento que dá testemunho. É um casamento que dá exemplo. Que Deus nos guarde e ajude e abençoe. Amém.